Após declaração de Filipe Luís, Pedro se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas. O atacante se desculpou com os companheiros por conta de seu comportamento recente, depois de o técnico do Flamengo, Filipe Luís, afirmar que a postura do centroavante, Pedro, vinha sendo ridícula. Nos treinamentos, o atacante se reuniu com os demais jogadores do elenco na reapresentação desta segunda-feira, 14, no Ninho do Urubu, para se desculpar por seu comportamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo gerencia de enfermagem e confirmada pelo Lance. Na sequência, no encontro, o atacante adotou um tom de autocrítica e pediu desculpas aos companheiros pelo comportamento nos últimos dias. Pedro reconheceu que esteve abaixo nos treinamentos da semana passada e atribuiu a queda de rendimento ao desgaste causado por fatores extracampo, especialmente o vazamento de informações sobre uma possível transferência, que, segundo ele, abalou seu foco e concentração diante do grupo. O camisa 9 afirmou que está comprometido em retomar seu melhor nível e dar a volta por cima. Dentro do clube, o técnico Filipe Luís não participou da conversa entre Pedro e o elenco. Na entrevista coletiva após a vitória de 2-0 sobre o São Paulo, Filipe Luís revelou o motivo do atacante Pedro não ter sido relacionado para a partida. Segundo o treinador, a postura do atleta nos treinamentos não vinha agradando e ele tinha medo de que esse comportamento poderia se espalhar pelo elenco, caso uma atitude não fosse tomada. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, só que nessa semana ele rompeu todos os princípios que nós temos, que é a cultura de treino. Para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito. A atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento em deixar ele fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, disse Filipe Luís. Apesar da situação, o técnico afirmou que não tem interesse que Pedro seja negociado pelo Flamengo, mas deixou claro que estava incomodado com a postura do camisa 9. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente. Transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele. Precisamos do Pedro, e não vou entrar em detalhes. Mas, obviamente, que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, os números são muito inferiores, destacou. No encontro, o atacante adotou um tom de autocrítica e pediu desculpas aos companheiros pelo comportamento nos últimos dias. Pedro reconheceu que esteve abaixo nos treinamentos da semana passada e atribuiu a queda de rendimento ao desgaste causado por fatores extracampo, especialmente o vazamento de informações sobre uma possível transferência, que, segundo ele, esse foi o vídeo de hoje.